Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 27 de março, celebramos o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. Alegra-te, Jerusalém, pois a Páscoa do Senhor está cada vez mais próxima. No evangelho desse domingo, ouvimos Cristo nos contando a parábola do filho pródigo. Se nos perdermos nesse mundo, não devemos ter medo de retornar a Deus. O nosso Pai sempre nos aguarda de braços abertos, com alegria e compaixão. Se você deseja também voltar ao encontro de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando um irmão perdido a encontrar de volta o caminho. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, volta, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Irmãos queridos, hoje o trecho do Evangelho que nós ouvimos na Santa Missa é uma das passagens mais conhecidas da Sagrada Escritura. Tenho certeza que você já ouviu essa história contada por Jesus muitas vezes. Mas parece que cada vez que a gente escuta, algum detalhe chega mais fundo no coração da gente, remexe um pouquinho mais dentro da gente, porque no fundo, essa história de família que Jesus contou, é um pouco a nossa história. Cada pedacinho dela parece que lembra algo que a gente já viu acontecer, algo que a gente já experimentou. E no fundo, essa história é um pouco a história da vida de cada um de nós que está nessa igreja hoje. Jesus conta a história de uma família, e essa história acabou se tornando conhecida como a parábola, a história do filho pródigo. Mas os irmãos vão de convir comigo que eu acho esse nome não é o melhor nome, porque Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos, não um só, e de alguma maneira os 2 filhos causaram sofrimento ao coração desse pai. Cada um dos 2, do seu jeito, precisava descobrir o pai que tinha. Portanto, falar que é a parábola do filho pródigo, só de um dos filhos, não faz jus à história. Poderia então ser também a parábola do filho de coração amargo, que é o filho mais velho. Mas Jesus contou essa história não para mostrar as 1000 maneiras como a gente pode se perder de um pai. Jesus contou essa história para mostrar um coração de pai perfeito. O que é um coração de pai perfeito? Eu acho que essa história poderia ser chamada melhor de a parábola do pai perfeito. Bom, eu tenho certeza que o pai perfeito não é ou não era aquele que a gente tinha em casa. O pai que você teve em casa, ou quem sabe o pai que você tem a alegria de ainda ter em casa, não é o pai de coração perfeito. E muitos problemas surgem quando a gente espera do nosso pai, também da nossa mãe, que eles sejam o pai ou a mãe perfeitos, que todo o tempo vão conseguir corresponder às necessidades da gente, às expectativas do coração da gente. Certamente a decepção vai chegar. O nosso relacionamento, a nossa vida com os nossos pais, elas costumam ter fases, né? E eu acho que todos nós aqui sabemos disso, passamos isso com os nossos, e se você é pai e mãe, possivelmente você está vendo que com os seus filhos você também está passando por essas fases. Quando a gente é muito pequeno, a gente imagina que os nossos pais são super-heróis. Eles são perfeitos, eles conseguem tudo, eles podem tudo, eles dão conta de tudo, e justamente por causa dessa fantasia a gente também se machuca tanto, porque chega uma hora em que eles começam a não conseguir, e a gente fica machucado, magoado, mas talvez sem entender muito bem. Eu pensava que essa pessoa ia estar do meu lado todo o tempo, e de repente não está. Eu pensava que essa pessoa ia me entender em tudo, e de repente não entende. A gente não consegue perceber muito bem o que está acontecendo,
Mas, à medida que a gente vai crescendo, esse olhar de super-herói muda. E aí a gente fica adolescente, jovem, e aí chega uma hora em que parece que a gente só vê os defeitos do nosso pai e da nossa mãe. Olha, a gente começa a ficar até com vergonha deles, e isso para pai e mãe é a morte, né? Mas o filho fala: pai, sai daqui, você está me fazendo pagar mico, né? Mãe, vai embora, você sabe? E aí de repente parece que a gente só vê que eles têm defeitos, não fazem nada direito, não entendem nada. Bom, mas é um pedaço do caminho, né? A gente também precisa descolar um pouquinho deles. A gente costuma fazer isso quando a gente é jovem, de uma maneira meio estabanada, mas a vida continua, e lá na frente a gente começa a olhar de novo para eles de outro jeito. Bom, a gente já sabe que eles não são perfeitos. O pai perfeito não é aquele que morou comigo ou que mora comigo na minha casa, mas sabe que esse pai imperfeito deixou tanta coisa boa aqui dentro, e aí a gente consegue aceitar que eles são imperfeitos e ter gratidão, porque apesar de toda imperfeição, a gente começa a perceber que houve momentos em que eles se superaram por amar a gente. E aí um dia a gente percebe: nossa, que pai bacana que eu tive, que mãe bacana, cheio de defeitos, era complicado, mas me ensinou coisas, mesmo sem falar nada, um monte de coisas que nunca disseram, eu aprendi, estão aqui. E aí a gente acaba ajeitando um cantinho para eles no coração da gente, bonito. Mas de verdade, quanto mais cedo a gente entende e acolhe a fragilidade deles, melhor, porque a gente percebe que o pai perfeito não é esse aqui não dá conta. Portanto, não é do pai que eu ou você temos ou tivemos em casa que Jesus está falando hoje. Esse também precisa de perdão, esse também precisa que a gente aceite os seus limites e o não poder estar do nosso lado em alguns momentos, ou em todos os momentos. Jesus está falando de um outro pai, no qual o coração da gente pode descansar. Eu já tenho tempo de padre, né? Então eu já ouvi muita gente dizer: padre, eu não sabia chamar Deus de pai, porque eu tive uma vida meio bagunçada com meu pai aqui da terra. Eu sei que isso pode acontecer, mas olha, vamos tentar fazer o contrário. Agora que você lembra que você tem um pai perfeito no céu, aproveita esse pai perfeito e pede a ele para te ajudar a aceitar o imperfeito que você teve na terra. A nossa história aqui com o nosso pai, com a nossa mãe, ela não tem que ser a medida do negócio, de tal maneira que, se essa história está embolada, a minha história com Deus se embola também. Não, pode ser o contrário, porque a minha história com Deus é mais importante, é legal. Eu consigo, com essa minha história, ver diferente a minha história aqui, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. De repente, porque o meu coração se acalmou nas mãos desse Pai do céu, o meu coração pode aceitar mais as imperfeições, os furos, as decepções causadas, quem sabe, pela minha turma aqui na terra. A parábola que Jesus contou hoje é a parábola do pai perfeito que você tem. O problema é que às vezes a gente busca a perfeição onde ela não existe, e o coração da gente se inquieta, se agita, e chega uma hora em que a decepção é grande, e decepção vira cobrança, e vira acusação. Hoje Jesus está dizendo para a gente: o pai perfeito que você tem, quem sabe você ainda não descobriu, vai ser a melhor descoberta da sua vida. Jesus diz que esse pai da história, que certamente é um retrato do seu pai do céu,
tinha 2 filhos. Um dia o filho mais novo, dizem que o filho mais novo é o mais mimado. Eu não sei o que vocês fazem em casa, né? Eu já ouvi dizer tanta coisa que eu desisti de entender, mas, né, lá em casa eu acho que foi o filho mais velho, porque é o outro, né? Então, pronto, está resolvido, né? Dizem que é o mais mimado, o filho mais novo. O filho mais novo chega junto do pai e me diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Bom, todo mundo entende o que significa um filho dizer isso para o pai, né? Dizendo de outra maneira: pai, o que importa para mim é a grana que você tem para me dar. Faz o seguinte, finge que você morreu e antecipa aí a grana, porque eu estou querendo fazer umas coisas, eu tenho certeza que você conhece histórias assim. O pai talvez tivesse o direito de, naquele tempo, certamente, hoje que estão gravando, eu tenho até que tomar cuidado, o pai teria o direito de dar um tabefe nesse filho, né? Mas ele não deu. Se você prestar atenção, Jesus não coloca nos lábios do pai nenhuma palavra. O pai se cala. Que coisa, né? O pai entendeu que aquele menino tinha que crescer. O pai entendeu que aquele menino tinha que dar passos, porque às vezes a gente fica com tanto medo de que os meninos cresçam e de que eles se machuquem, que a gente impede eles de viver e até de quebrar a cara. Só que para a gente crescer, tudo isso tem o seu lugar. O pai não diz nada, simplesmente faz as contas e dá a grana para o filho. Alguém poderia imaginar, mas ele tinha que ter dado uma bronca. Ele entendeu que o filho queria criar asas, viver a vida. E ainda que o filho estivesse fazendo uma péssima escolha, viver a vida longe do pai, o pai entendeu que era hora de calar. Caminha, arrisca, vive, faça suas escolhas. Sabe, irmãos, como Jesus está falando do pai perfeito e da gente, porque tem um pouquinho de mim e de você no filho mais velho, no filho mais novo. No caso do filho mais novo, que é o que a gente está falando agora, está a gente ali. Quando a gente começa a achar que vai ser melhor se for do jeito da gente, quando a gente esquece o pai que a gente tem e se joga de cabeça na vida sem contar com ele, o pai do céu cala e respeita a gente. Algumas pessoas, às vezes, quando conversam, dão a impressão de que gostariam que Deus brincasse de marionete com a gente. Por que ele não fez? E aí depois pegou. Então, por que ele não? Não, Deus tem filhos, Deus não tem marionete. E filhos têm que crescer, e filhos têm que amadurecer. E o pai, às vezes, tem que esperar. Quando o filho mais novo decide tocar a vida do seu jeito, o pai espera e se cala. Sabe, irmãos, assim também é na vida da gente. Ele espera e se cala quando a gente decide fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente esquece o pai que a gente tem e resolve fazer o nosso caminho, às vezes longe dele, longe dele. O filho foi embora de casa e foi um príncipe, hein? Levou uma bolada. Metade do dinheiro ele gastou comprando gasolina para viajar, né? Mas ele levou uma bolada, foi ele, né? A Bíblia diz que ele deixou escapulir pelos dedos tudo o que o pai tinha dado. E mais uma vez parece que é a gente. Chega uma hora da vida, bom, a vida tem fases e tem crises, né? Chega uma hora de crise em que a gente tem a impressão de que a gente deixou escapulir pelos dedos as melhores oportunidades,
os sonhos da gente, os recursos da gente. E às vezes a gente joga a culpa nos outros sobre isso. Essa família, vocês, meu irmão filho pródigo, volta, porque a história é sobre eu, você e o pai. Senão a gente começa a atirar para todos os lados, querendo encontrar culpados sobre as nossas escolhas mal feitas, sobre os nossos cuidados não tomados. A gente não cuida do que o pai dá, escapole da mão da gente. E o filho então fica numa pior e começa a brigar com porcos por comida. Não sei se você já viu em alguma fazenda, porcos podem se tornar bichos bem brabos quando o assunto é comida. Ele brigava com os porcos por comida, até que um dia Jesus diz, ele caiu em si, caiu na real. Na casa do meu pai eu nunca vi um empregado disputar comida com bicho. Na casa do meu pai os empregados têm comida na mesa. Na casa do meu pai todo mundo é gente, e eu aqui virei um porco no meio dos porcos. Vou voltar para a casa do meu pai. E ele aí começa a imaginar, meu pai, o que eu fiz com ele foi brabo mesmo, né? Eu disse para ele, pai, você morreu, me arranja o dinheiro, sumi, meses, anos, eu não dou notícias para ele. Eu vou chegar em casa e vou dizer para ele, eu já não mereço ser chamado teu filho, me trata como um empregado, mas me deixa por aqui. Esse garoto voltou para casa, não porque ele lembrou do pai, mas porque ele precisava. Ele ainda não sabia o pai que tinha, e o coração dele certamente não estava pronto. Ele só entendia que na casa do pai ele era gente, e ali tinham roubado até isso dele. Irmãos, esse filho mais novo é a gente. A gente esquece de Deus, meses, anos, a gente vai vivendo a vida enquanto a gente acha que tem controle sobre ela, enquanto as coisas conseguem caber nas mãos da gente, a gente vai, a gente não dá uma ligada, ei, está aí pai, estou aqui, a gente se perde dele, a gente acaba esquecendo que é gente. A gente acha que é uma máquina de resolver problema, a gente acha que é um número de CPF, a gente acha um monte de coisa, menos que a gente. Até um dia em que a gente cai na gente e diz, eu acho que eu virei um negócio, eu preciso buscar ajuda, eu preciso do meu pai, vou voltar, vou lá na igreja, vou fazer uma oração. E olha, a gente não volta com o coração pronto, viu? A gente volta do jeito que a gente volta, e o pai sabe disso. A gente volta porque precisa, a gente volta sem saber o que dizer, a gente faz um script de coisas, sem saber o que dizer, a gente arruma umas coisinhas lá na cabeça da gente. Esse filho sou eu e você. Ontem de tarde, falando para as crianças, na missa das crianças, a gente dizia para elas, crianças, quando vocês fazem uma bobagem em casa, vocês resolvem contar para a mamãe, tá? Vocês não inventam uma história, olha a mamãe, sabe aquela menininha que quebrou a cama lá na internet, a menina pulando, plaf, quebra a cama, mãe, a cama quebrou do nada, né? Pois sabe, a gente não volta, não vai falar com a mamãe, contando uma história para ver se enrola. Pois o filho mais novo fez isso. Esse é a gente. Sabe, a gente sempre acha até o último instante que vai conseguir ter razão, e já que eu não posso ter razão explicando o que eu fiz, eu vou ter razão dizendo para ele, me trata como empregado, eu mereço isso mesmo. O filho volta para casa, e a Bíblia diz que enquanto ele estava no caminho, o pai viu, e o pai começou a correr na direção dele. Esse é o pai que ele não sabia que tinha. O pai deixou a casa e foi até ele.
E quando o pai chegou, deu um abraço, deu um beijo, reação de pai. E ele começa a conversa fiada que ele tinha programado: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer, trata-me como um empregado, o pai não deixou. Engraçado, aquele pai que tinha ficado calado lá no começo, agora ele pega a história na mão de novo. Ô filho, que bom que você voltou. Pede que levem ele para casa, que deem um banho, vamos fazer um churrascão. Irmãos, quando a gente volta para Deus, o coração da gente, nessa hora, Deus pega de volta a vida da gente nas mãos dele, e ele começa a mostrar para a gente um rumo melhor, viu? Quando a gente resolve levar as coisas do nosso jeito, bom, ele nos dá a nossa vida, vai, você é livre, você não é uma marionete na minha mão, vai lá. Mas quando a gente escolhe voltar para junto dele e viver junto com ele, aí ele toma a dianteira. Meu filho, minha filha, vamos lá, eu vou te ensinar a tomar o seu lugar de novo. Seu lugar estava aqui, ninguém o ocupou, vamos continuar nossa história juntos de novo, vamos lá. E eles começaram uma grande festa. Irmãos, esse filho voltou para casa, o coração não estava pronto, hein? Mas de tanto viver com esse pai, em algum momento eu tenho certeza que ele descobriu o pai que tinha, e o amor do pai começou a mudar o coração dele. É assim com a gente volta para Deus do jeito que a gente volta, viu? Ninguém volta para Deus pronto, a gente volta para Deus quebrado, sem se sentir gente. A gente volta para Deus porque não sabe mais para onde ir, a quem procurar. A gente chega do jeito que chega. O que importa é que quem a gente encontra é um pai, que recebe a gente de volta quando a gente está bem e quando a gente está arrebentado. Ele sempre recebe de volta. Começou a festa, e Jesus diz, o filho mais velho estava trabalhando na fazenda, e volta, deu 18h30, ele volta para casa. No meio do caminho, ele começa a ouvir barulho de dança e de música, e ele fica pensando, peraí, há tanto tempo que eu não escuto barulho de festa aqui em casa, o que houve? Então ele vê um empregado saindo da casa e chama, ô fulano, vem cá, o que aconteceu? Estou ouvindo barulho de festa. E o empregado diz, teu irmão voltou, teu pai matou aquele filezão que a gente estava, então teu pai, para fazer um churrasco, rapaz, está uma beleza. E o filho mais velho para e diz, não entro nessa festa. Olha gente, vamos usar as palavras, essa palhaçada, não entro. Aí chegamos no filho mais velho. A parábola também podia se chamar a parábola do filho de coração amargo, porque o filho mais velho nunca saiu de casa, ele próprio diz isso, e mesmo dentro de casa, ele se perdeu do pai, e também não sabia o pai que tinha. Irmãos, a gente está careca de saber que a gente pode morar na mesma casa, e um se perder do outro. Sabe, o filho mais velho, não, como a gente fala, não meteu o pé na jaca, não era um estabanado que nem o filho mais novo. Isso é mais complicado, porque o filho mais velho, ele era um cara trabalhador, ele era um cara caseiro. Mas, vamos continuar a história, o pai sai de casa, do mesmo jeito que o pai tinha saído para receber o filho mais novo, o pai saiu para tentar pegar o filho mais velho. Olha, os dois custaram uns bons passos do pai em direção a eles. E olha que coisa linda que Jesus mostra. A gente decide, a gente faz, mas quem está sempre se achegando é o pai. Às vezes a gente pensa, voltei, eu dei um passo e ele deu 1000 na minha direção. Todo o tempo ele estava esperando. Todo o tempo ele estava me vendo, todo o tempo ele estava torcendo para eu voltar. O pai vai lá, meu filho,
entra, olha a festa bonita que está lá em casa. E o filho mais velho vomita a amargura dele. Todo tempo eu estou aqui com você. Olha o que ele diz para o pai: eu trabalho para você a minha vida toda. Eita ferro. Quer dizer então que ele olhava para o pai não como pai, como patrão. Não era pai e filho, era patrão e empregado. E aí ele diz: você nunca me deu isso, você nunca me deu aquilo, vem esse teu filho. Gente, Jesus sabia do que estava falando. Em casa não é assim? Quando uma pessoa dá problema, deixa de ser meu irmão, deixa de ser meu filho, né? Lá em casa era assim. A gente fazia tudo lindo, era filho dos dois. Quando fazia uma bobagem, a minha mãe ia para o meu pai: olha, teu filho, não sei. Falei: engraçado, agora é filho só de um, né? Pois é. Jesus coloca nos lábios do irmão mais velho essa palavra: o teu filho, que gastou teus bens com isso e com aquilo. Olha a acusação, piorando o quadro do negócio, né? O pai não queria saber com o que ele tinha gastado o dinheiro, mas o outro estava lembrando. Porque quando o coração da gente está amargo e a gente acusa, rapaz, a gente vira advogado de acusação. Tem que deixar bem claro os erros do outro. Então, o filho joga esse azedume todo. Você faz para ele uma festa. E eu, teu empregado, fazendo tudo direito. Irmãos, esse também pode ser a gente, viu? É a pessoa que está no seu lugar. É a pessoa que está fazendo o melhor, o que podia e devia ser feito, mas que de repente não entendeu que é filho e acha que é empregado. E aí, quando alguma coisa dá errado, reclama com Deus e o mundo. Está vendo? Eu aqui, tentando fazer o que é certo e me dando mal. Um monte de gente fazendo porcaria e se dando bem, né? Pois é. Eu aqui, andando na linha contigo, te dando o meu apoio, segurando a peteca do teu lado, e olha o que você faz comigo. E a gente vira isso também para Deus, né? Pois é, né, Senhor? Eu, uma pessoa tão boa, e o Senhor ainda permite que aconteça isso comigo. Pois é. Irmãos, a gente de fato não sabe o pai que a gente tem, porque a gente lida com ele como empregado e patrão. Eu estou andando na linha, você faça tudo sair do jeito que eu quero, tá? O meu pagamento é esse. Esse é o raciocínio da gente. Raciocínio de filho é: pai, o senhor está me dando um não desse tamanho aqui, mas, olha, eu não estou entendendo, mas eu acredito que o senhor sabe o que está fazendo, né? O senhor está me corrigindo, e ser corrigido é brabo, mas olha, eu vou aceitar a correção. Filho sente assim, né? É confiança. Empregado e patrão é contabilidade. E a gente tem mania de puxar a contabilidade como se ela estivesse a nosso favor. O filho mais velho vomita aquilo tudo no pai, e o pai tem para ele uma palavra de amor: meu filho, tudo que é meu é teu. Essa fazenda que você está cuidando, ela é nossa, ela vai ser sua. Mas o teu irmão, aí o pai devolve o irmão para o outro, né? O teu irmão, a gente pensou que ele tinha morrido, ele está aqui. Entra, vamos lá, a gente precisa se alegrar. Meu filho, você está trabalhando demais, você está azedando e está esquecendo de se alegrar. Vamos nos alegrar. Há uns anos atrás, eu já falei isso aqui várias vezes. Há uns anos atrás, um pai me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: padre, a gente que é pai, a gente não se importa muito quando um filho briga com a gente, porque a gente sabe do coração que a gente tem, a gente é pai. Então a hora que ele se arrepender, a hora que ele pedir desculpa, a gente aceita de novo e está lá. Para um pai, a angústia é maior quando ele vê um filho brigando com o outro, porque a gente sabe que eles são irmãos e de repente eles podem se perder um do outro para sempre, e não se falar e não se querer bem. Isso deixa a gente muito mais angustiado. Eu falei: nunca tinha pensado nisso. Imagina o sofrimento daquele pai, se alegrando por ter um filho e se entristecendo porque o outro não quer o irmão ao lado. Não sei se você lembra, porque o texto do Evangelho hoje foi cumprido, né? Então não sei se você lembra de como começou o Evangelho, o porquê de Jesus ter contado essa história.
Ele conversava, ele acolhia gente que ninguém queria, pecadores, gente estranha, e os doutores da lei criticavam a ele. Esse homem perde tempo com os pecadores. Ciúme. E aí Jesus contou a história. O irmão ciumento também pode ser a gente, viu? E a gente não consegue ficar feliz porque o outro está feliz, ou porque o outro está melhorando, ou porque o outro voltou, porque o coração da gente está machucado de ciúme, de mágoa, de insatisfação com o que a gente tem. A gente se sente prejudicado. Irmãos, esse filho mais velho, esse filho mais novo, de mil maneiras, podemos ser eu e você. Só que Jesus contou essa história para falar do pai que a gente tem e que parece que a gente não conhece muito bem. Não viva mais como patrão e empregado a sua história com Deus. Não é uma contabilidade, é confiança. Ele tem um lugar para você no coração dele, na casa dele. Esse lugar é seu, ele não vai colocar ninguém nesse lugar. Confie nele, e quando você não estiver entendendo, confie que ele está do seu lado, seu pai do céu. Ele é o pai perfeito, ele não é um pai ausente. Fica tranquilo. E quando ele corrigir você, aceite. E se ele disser não, ou permitir que a vida diga um não para você, ele é maior do que a sua vida. Então ele é capaz de, até diante de uma porta fechada, mostrar para você uma nova porta que vai se abrindo. Confia nele. Não deixe o coração ficar azedo. Se você se perdeu dele indo para longe, irmãos, a única coisa que separa a gente de Deus se chama arrependimento. Volta. Pai, eu fui para longe. Pai, eu esqueci de você. Pai, eu fui ingrato. Pai, eu estou voltando, mas o Senhor sabe que o meu coração ainda não está pronto. Eu estou voltando, mas eu não sei se eu acredito. Eu estou voltando, mas eu não sei te amar. Na verdade, eu estou voltando porque eu estou na pior. Fale com sinceridade, porque falando ou não falando, pai e mãe conhecem o coração da gente. E se é assim aqui na terra, como seria diferente no céu? Não importa o motivo, o porquê, contanto que você fique junto dele. É a sua convivência com ele que vai remexer o seu coração, que vai ajudar você a ter um coração novo, um coração de irmão com quem ele colocou ao seu lado. Quem sabe, irmãos, hoje a gente não precisava lembrar só disso. Jesus contou essa história para me lembrar do Pai perfeito que eu tenho. Pode ser que eu tenha embolado o meio de campo na minha cabeça e tenha me chateado muito ao longo da vida, mas o Pai perfeito, que não falha, que não vai embora, é esse Pai que eu tenho no céu, que é tão e mais real do que qualquer outra coisa nesse mundo. Mas eu não vejo, mas eu sei, Ele é real. Minha história com Ele pode fazer muito bem para a minha história com as pessoas que Ele colocou ao meu lado e que eu preciso aceitar imperfeitas. Hoje a igreja celebra o 4º domingo da quaresma, é o domingo da alegria. Hoje de manhã eu estava vendo o noticiário de fora, porque e um noticiário católico, o jornalista escreveu lá: hoje é o domingo da alegria, apesar da gente não ter muitas razões para festas. E é verdade, 2 anos de pandemia, guerra, várias guerras, mas uma deixando todo mundo muito preocupado, crise econômica, está todo mundo apertado, cenoura, quase R$15, eu vou plantar cenoura aqui atrás da igreja, todo mundo aflito. Gasolina, eu fui um dia desse botar gasolina, eu falei: moço, cadê a gasolina? É o que deu, padre. Eu falei: meu Deus do céu, botar água benta junto com a gasolina para ver se rende mais. A gente ri para não chorar, mas a gente sabe que tem muitas famílias que estão com a corda no pescoço. A gente não tem motivos para euforia,
Mas a igreja não chama a gente hoje para ficar eufórico. Isso é o carnaval que vai ter daqui a 2 semanas, né? Euforia. A igreja chama a gente hoje para ter alegria. Alegria eu não tenho porque eu estou eufórico. Alegria eu tenho por alguma coisa que nada nesse mundo tira de mim. Hoje a alegria da gente é saber que a gente não é órfão. A gente tem um pai. E ele não deixa nada sem a atenção que é necessário. Confia nesse pai, descobre esse pai, aprende a ter um coração do jeito do coração desse pai, e aos pouquinhos, de tanto conviver com um pai tão maravilhoso, a gente vai aprender a ser mais irmão. Esses dois precisavam aprender a ser filhos e irmãos. Filhos, eles foram aprendendo. Irmãos, talvez tenha demorado mais, mas a gente espera que a lição tenha. Não sei se você prestou atenção no final do Evangelho, mas Jesus não conta para a gente se o filho mais velho entrou em casa ou não. É para você acabar a história. É para você decidir se a gente vai aprender a ser mais irmão, ou se a gente vai continuar azedo um com o outro, um com a sorte do outro, um com o caminho do outro. Essa decisão Jesus colocou nas mãos da gente. Que hoje você possa curtir o seu Pai perfeito. Que o seu Pai perfeito ajude você a ficar sereno com as imperfeições de todos os outros, também as suas. Ele sabe receber a gente de volta, Ele sabe perdoar, Ele sabe reconhecer arrependimento, ainda que seja um arrependimento frágil. Que a gente possa hoje, descobrindo esse Pai, tirar do coração da gente toda a amargura como o filho mais velho, e que a gente aprenda um pouco mais a ter um coração como o dele, capaz de perdoar, receber de volta, dar novas chances e caminhar um pouco mais junto.